2. Para mim, é estranho pensar que, em casa, numa gaveta da escrivaninha, há um começo de drama, Saul, e um monte de poemas. Quantas noites passei trabalhando neles, quase todos nós fazíamos algo semelhante, mas tudo ficou tão irreal para mim, que não consigo representar nitidamente os fatos na memória. Desde que estamos aqui, nossa vida antiga nos foi cortada, sem que tenhamos contribuído para isto. Muitas vezes, procuramos um motivo, uma explicação, mas não conseguimos achá-los. Justamente para nós, que temos 20 anos, as coisas são particularmente confusas, para Lear, Kropp, Miller e para mim, para os que Canturek chama Juventude de Ferro. Os soldados mais velhos possuem laços firmes com o passado. Têm mulheres, filhos, profissões e interesses já bastante fortes para que nem a guerra possa destruí-los. Nós, os de 20 anos, no entanto, temos somente nossos pais, alguns, uma garota, não é muito, porque na nossa idade a influência dos pais é mais fraca, e as mulheres ainda não nos dominam. Além disso, que mais havia para nós? Algumas paixões, um pouco de fantasia e a escola. Nossas vidas não iam mais longe. E, disso tudo, nada sobrou. Cantor diria que nós nos encontrávamos exatamente no limiar da existência. E, com efeito, é assim. Ainda não estávamos enraizados na vida. A guerra foi um dilúvio que nos arrastou. Para os outros, para os mais velhos, ela foi apenas um intervalo, conseguem pensar no tempo que virá depois. Mas nós fomos apanhados por ela e não sabemos o fim de tudo isto. Apenas sabemos, por ora, que nos embrutecemos, de uma maneira estranha e dolorosa, mesmo que muitas vezes nem sequer fiquemos tristes. Se Miller tanto deseja as botas de Kemerit, nem por isso é menos atencioso do que alguém que nem ousasse pensar nisto, sabe somente diferenciar. Se as botas fossem de alguma utilidade para Kemerit, Miller preferiria andar descalço sobre arame farpado a planejar uma forma de ficar com elas. Mas as botas nada têm a ver com o estado de Kemerit, enquanto Miller pode aproveitá-las muito bem.
que Emerit vai morrer, não importa quem irá herdá-las, porque não Miller, certamente, ele tem mais direito do que qualquer enfermeiro. Quando Kemerit estiver morto, será tarde demais. Por isto é que Miller já está atento. Perdemos a noção de outros conceitos, porque são artificiais. Só os fatos verdadeiros contam, e são importantes para nós. E, além disso, as boas botas são raras. No princípio, isto também era diferente. Quando fomos ao comando regional, não passávamos de uma turma de 20 jovens, alguns dos quais tinham se deixado orgulhosamente barbear pela primeira vez antes de pisar o pátio do quartel. Não dispunhamos de planos definidos para o futuro. E apenas uma minoria possuía ideias precisas sobre uma carreira ou uma profissão para orientar sua existência. Em compensação, estávamos cheios de ideias vagas, que emprestavam à vida, e também à guerra, um caráter idealista e quase romântico. Recebemos 10 semanas de instrução militar, nesse período sofremos uma transformação mais radical do que em 10 anos de escola. Aprendemos que um botão bem polido é mais importante do que 4 livros de Schopenhauer. No princípio, surpreendidos, depois amargurados e, finalmente, indiferentes, reconhecemos que o espírito não era o essencial, mas sim a escova de limpeza, não o pensamento, mas o sistema, não a liberdade, mas o exercício. Foi com entusiasmo e boa vontade que nos tornamos soldados, mas fizeram tudo para que perdêssemos a ambos. Depois de 3 semanas, não era de todo incompreensível que um canteiro, cheio de galões, tivesse mais autoridade sobre nós do que antigamente nossos pais, nossos professores e todos os gênios da cultura, de Platão a Goethe. Com nossos olhos jovens e alertas, vimos que o conceito clássico de pátria dos nossos mestres desenvolvera-se, até então, com uma renúncia completa da personalidade, de uma forma que nunca ninguém ousaria exigir do mais humilde servente: bater continência, ficar em posição de sentido, desfilar, apresentar armas, direita volver, esquerda volver, bater calcanhares, receber insultos e expor a 1000 complicações. Julgávamos o nosso dever uma coisa muito diferente e vimos que nos preparavam para o heroísmo como se ensinam cavalos de circo. Mas nós nos habituamos rapidamente.
Chegamos até a compreender que uma parte de tudo isso era necessária, uma outra, no entanto, era igualmente supérflua. O soldado tem um faro muito apurado para essas distinções. Aos grupos de 3 e de 4, nossa turma espalhou-se pela tropa com os postos de cabo, junto com os pescadores da Frígia, camponeses, operários e artesãos, da maioria dos quais logo ficamos amigos. Krop, Miller, Kemerit e eu entramos no 9º destacamento, que tinha como comandante Himmelstos. Era conhecido como o pior carrasco do quartel e orgulhava-se disto. Um sujeito pequeno, baixote, que já servia havia 12 anos, com um bigode de raposa voltado para cima, na vida civil, era carteiro. Visava especialmente a Krop, Tejadem, o Estos e a mim, porque sentia nosso mudo desafio. Já fui obrigado a fazer uma cama 14 vezes numa só manhã. Ele sempre achava qualquer defeito e disse fazia tudo novamente. Num trabalho que durou 20 horas é claro que com intervalos, engraxei um velho par de botas duras como ferro, conseguindo fazer com que ficassem macias como manteiga, e nem Himmelstos encontrou nenhum motivo de queixa, obedecendo a uma ordem sua, já esfreguei, com uma escova de dentes, a sala de recreação do quartel até que ficasse limpa. Krop e eu, também por ordem dele, começamos a varrer a neve do pátio com uma escova de roupa e uma pá, e teríamos continuado até morrermos congelados, se um tenente não nos tivesse visto, por acaso, e nos tivesse mandado parar, não sem antes repreender energicamente a Himmelstos. O resultado, infelizmente, foi que Himmelstos ficou com mais raiva ainda de nós. Durante 4 semanas, fiquei de sentinela todos os domingos e, durante um mesmo espaço de tempo, fiz serviço de faxina. Tinha de ficar com o equipamento completo, inclusive o fuzil, praticando levantar, marchar e deitar num campo recém-arado, escorregadio e úmido, até virar um monte de lama e cair de cansaço. 4 horas depois, apresentei a Himmelstos meu equipamento irrepreensivelmente limpo, embora, na verdade, com as mãos raladas até sangrar. Krop, o Estos, Tejadem e eu ficamos 15 minutos em posição de sentido, sem luvas, num frio insuportável, os dedos nus no cano gelado do fuzil, com a Himmelstos à espreita, rondando, esperando o menor movimento em falso para nos apanhar.
Já fui obrigado a descer correndo 8 vezes seguidas, às 2 horas da madrugada, e de camiseta, do andar mais alto do quartel até o pátio, só porque alguns centímetros de minha roupa ultrapassavam a borda do banco, onde cada um tinha que arrumar os seus pertences. Ao meu lado, corria o cabo de serviço, e Imelstos, pisando-me os dedos dos pés. Tive de lutar, sempre com a Imelstos, no exercício de baioneta, eu com um pesado ferro, e ele com uma leve arma de madeira, de forma que podia confortavelmente machucar-me os braços até ficarem roxos. Por sinal, confesso que uma vez durante um destes treinos fiquei tão descontrolado, que me atirei cegamente em cima dele, dando-lhe tal soco na barriga que caiu no chão. Quando foi se queixar de mim, o comandante riu-se dele e disse que, da próxima vez, prestasse mais atenção, conhecia bem o Imelstos e parecia regozijar-se com seu fracasso. Desenvolvi-me como exímio escalador de barreiras e, pouco a pouco, também não tinha rival nas flexões, tremíamos só de ouvir sua voz, mas esse cavalo desenfreado jamais conseguiu nos dominar. Num domingo crop e eu estávamos carregando o balde da latrina através do pátio, enfiado numa vara, quando a Imelstos, resplandecentemente enfeitado, pronto para sair, passou por acaso e plantou-se à nossa frente, perguntando se este trabalho nos agradava. Simulando um tropeção, despejamos o balde em cima de suas pernas. Ele esbravejava, mas não conseguia mais nos atingir. Isto vai-lhes custar uma cadeia, berrava. Krop, que já estava farto, respondeu, mas primeiro haverá uma investigação, e aí vamos abrir o jogo, disse ele. Veja como fala a um cabo, urrou Imelstos. Ficou maluco. Cale-se até que as perguntas lhe sejam feitas. Que vai fazer? Contar tudo sobre o Sr. Cabo, disse Krop, e ficou em posição de sentido. Imelstos deu-se conta, afinal, do que estava acontecendo e, sem mais uma palavra, sumiu. Mas, antes de desaparecer, ainda vociferou, vocês me pagam, mas acabou-se a sua tirania. Tentou mais uma vez os tais exercícios nos campos recém-arados, deitar, levantar, marchar. Obedecíamos a todos os comandos, uma ordem, afinal, é uma ordem.
Mas nós as executávamos tão lentamente, que Himmelstorch chegou ao desespero. Com grande vagar, arrastávamos um joelho, depois, os braços, e assim por diante. Nesse ínterim, Himmelstorch, furioso, já tinha dado nova voz de comando. Antes de começarmos a suar, ele já estava rouco. Depois disto, deixou-nos em paz. É bem verdade que ainda nos chamava de cachorros, mas sentia-se um certo respeito com relação a nós. Havia muitos cabos mais razoáveis e corretos, que agiam mais sensatamente, constituíam, na verdade, a maioria. Mas, acima de tudo, cada um queria manter o bom posto na retaguarda, durante tanto tempo quanto possível, e isto só se conseguia sendo rigoroso com os recrutas. E, assim, tivemos de suportar punições tão severas, que, muitas vezes, chorávamos de raiva. Alguns ficavam até doentes, e o próprio Wolf morreu de pneumonia. Mas ficaríamos ridículos se nos tivéssemos dobrado. Tornamo-nos duros, desconfiados, e impiedosos, vingativos e brutais, e isto foi bom, porque eram precisamente estas qualidades que nos faltavam. Se nos tivessem mandado para as trincheiras sem este período de formação, a maioria, sem dúvida, teria enlouquecido. Mas, assim, estávamos preparados para o que nos esperava. Não entregamos os pontos, pelo contrário, nós nos adaptávamos da melhor forma possível às situações. Nossos 20 anos, que nos dificultavam tantas coisas, nos ajudaram nisto. O mais importante, porém, foi que despertou em nós uma solidariedade firme e prática, que na linha de frente se transformou na melhor coisa que a guerra produziu, a camaradagem. Estou sentado junto ao leito de Kemerit, cada vez mais abatido. À nossa volta, um barulho insuportável. Chegou um trem hospital, e todos os feridos capazes de prosseguir viagem estão sendo selecionados. Um médico passa pela cama de Kemerit e nem olha ao menos para ele. Fica para a próxima vez, France, digo. Levanta-se nos travesseiros, apoiando-se nos cotovelos, e declara: amputaram minha perna. Então ele já sabe. Faço que sim com a cabeça e respondo:
Deve dar graças a Deus por ter escapado só com isto. Ele se cala. Digo, ainda. Poderiam ter sido as duas pernas, France. Wegeler perdeu o braço direito, o que é muito pior. Afinal você vai para casa. Ele olha para mim. Você acha que vou? É claro. Ele repete, você acha? Claro, France. Mas primeiro precisa se recuperar da operação. Faz sinal para eu me aproximar. Inclino-me sobre ele, que murmura. Não acredito. Não diga bobagens, France, daqui a alguns dias, você mesmo irá reconhecer. Que importa uma perna amputada, aqui se conserta tanta coisa mais grave. Ele levanta uma das mãos. Olhe só para estes dedos. Isto é da operação. Encha-se de comida, assim, vai se recuperar logo. O tratamento é bom. Mostra uma tigela ainda pela metade. Ficou agitado. France, você tem de comer. Comer é a coisa mais importante. Isto aqui é bem gostoso. Ele recusa. Depois de um breve intervalo, diz com voz arrastada, e eu queria ser guarda florestal. Mas você ainda pode ser, eu o consolo. Agora existem próteses excelentes, nem se lembrará de que lhe falta algo. Elas se ajustam perfeitamente. Nas próteses de mão, consegue-se mexer com os dedos, trabalhar e até escrever. Além disso, estão sempre inventando coisas novas. Fica muito tempo em silêncio. Então diz, pode levar minhas botas para Miller. Concordo e fico pensando no que posso dizer para animá-lo. Seus lábios estão desaparecendo, a boca ficou maior, os dentes aparecem salientes como se fossem de giz, a carne murcha, a testa arqueia-se mais, as maçãs do rosto estão protuberantes. O esqueleto tenta aparecer através da pele. Os olhos já estão encovados.
Dentro de algumas horas, estará tudo acabado. Não é o primeiro que vejo nesse estado, mas crescemos um ao lado do outro, o que torna tudo diferente. Eu copiava as suas redações. Geralmente vestia na escola um terno marrom cintado, com as mangas já lustrosas de uso. Era também o único de nós que sabia fazer roda gigante na barra. Os cabelos voavam-lhe então, no rosto, como fios de seda. Cantorek orgulhava-se dele. Sua pele era muito branca, tinha algo de menina. Olhe para as minhas botas, são grandes e grosseiras, a calça está enfiada nelas, quando a gente fica de pé, parece gordo e forte dentro destes canos largos. Mas, quando tomamos banho e nos despimos, de repente, temos outra vez pernas e ombros finos. Então, não somos mais soldados, mas quase meninos, não se acreditaria que aguentamos carregar mochilas. É um momento estranho quando estamos nus, então somos civis como os outros e quase nos sentimos assim. Franz Kemerit parecia pequeno e magro como uma criança, no banho. Agora, está estendido lá na cama, porque, afinal, devia-se fazer o mundo inteiro desfilar por esta cama e dizer, este é Franz Kemerit, tem 19 anos e meio, ele não quer morrer. Não deixem que ele morra. Meus pensamentos se confundem. Este ar de fenol e gangrena enche os pulmões de muco, é uma espécie de papa grossa, que nos sufoca. Está escurecendo. O rosto de Kemerit empalidece, destaca-se dos travesseiros, está tão pálido que parece brilhar. A boca mexe-se ligeiramente. Aproximo-me, ele sussurra. Se acharem meu relógio, mando-o para minha casa. Não o contrario. Não adianta mais. Não posso convencê-lo. Sinto-me inútil e impotente. Esta testa com as têmporas fundas, esta boca que não é mais do que uma dentadura, este nariz afilado. E a gorda mulher chorona, em casa, a quem terei de escrever. Se ao menos a carta já estivesse a caminho.
Enfermeiros andam à volta, com garrafas e baldes. Um deles aproxima-se e olha, examinando Kemerit, afastando-se em seguida. Vê-se que está esperando, provavelmente precisa da cama. Chego perto de Franz e falo, como se isso pudesse salvá-lo. Talvez o transfiram para a casa de repouso em Klosterberg, Franz, no meio das vilas. Da janela, você poderá olhar para os campos e ver as árvores bem ao longe, na linha do horizonte. Esta é a estação mais linda do ano, quando o milho amadurece, à tarde, depois do sol, e os campos parecem madrepérola. E a alameda de salgueiros em Klosterbach, onde pegávamos os peixinhos. Você poderá arranjar novamente um aquário e criar peixes, poderá sair sem pedir a ninguém, e poderá até tocar piano, se quiser. Curvo-me sobre seu rosto, que está na sombra. Ainda respira, fracamente. Seu rosto está molhado, ele chora. Agora, sim, arranjei uma bela situação com minha conversa idiota. Mas, Franz, abraço seu ombro e aproximo meu rosto do seu. Você quer dormir agora? Não responde. As lágrimas escorrem-lhe pela face. Queria limpá-las, mas meu lenço está sujo demais. Passa-se uma hora. Fico sentado, atento, e observo cada expressão, talvez queira dizer mais alguma coisa. Se ele ao menos abrisse a boca e gritasse. Mas chora apenas, com a cabeça virada para o lado. Não fala de sua mãe nem dos irmãos. Não diz nada, agora, tudo ficou para trás, está só, com a sua pequena vida de 19 anos, e chora porque ela o abandona. Este é o adeus mais desconsolado e comovedor que jamais vi, embora o de Tejaden também fosse horrível. Ele berrava por sua mãe, um rapaz forte como um touro e que, com os olhos arregalados e angustiados, afastava o médico de sua cama com uma baioneta, até o colapso final. De repente, Kemerit geme e começa a agonizar. De um salto, ponho-me de pé, vou até lá fora, aos tropeções, e pergunto. Onde está o médico? Onde está o médico?
Quando vejo um jaleco branco, seguro-o. Venha depressa, senão Franz Kemerit morre. Ele se desvencilha e pergunta a um enfermeiro que está ao lado. Que quer dizer isto? Leito 26, amputado na coxa, diz o enfermeiro. O médico responde asperamente, como posso saber alguma coisa sobre ele, se já amputei 5 pernas hoje, afastando-me, diz ao enfermeiro, tome conta disto, e corre para a sala de operações. Tremo de raiva enquanto acompanho o enfermeiro, o homem me olha e diz, uma operação atrás da outra, desde as 5 horas da manhã. É um movimento incrível, estou-lhe dizendo, meu velho, hoje houve 16 mortes novamente, o seu é o 17º. Não tenho a menor dúvida de que ainda completaremos 20. Sinto-me fraco, não tenho forças nem para andar. Não quero mais discutir, é inútil e sem sentido, gostaria de me deixar cair no chão e nunca mais me levantar. Estamos junto à cama de Kemerit, que acaba de morrer. O rosto ainda está molhado de lágrimas. Os olhos estão entreabertos, amarelos como velhos botões de osso. O enfermeiro me dá um tapa nas costas. Vai levar as coisas dele? Faço um sinal afirmativo com a cabeça. Ele continua. Temos que tirá-lo logo daqui, precisamos da cama. Lá fora, tem gente deitada no corredor. Pego as coisas e tiro a plaqueta de identidade de Kemerit. O enfermeiro pergunta pela caderneta de salário, não consigo encontrá-la. Digo que provavelmente está na secretaria do quartel e vou embora. Atrás de mim, já estão arrastando Franz numa lona. Na porta, sinto a escuridão e o vento como uma libertação. Respiro fundo, e o ar afaga meu rosto, com mais calor e suavidade do que nunca. De repente, começo a pensar em garotas, campos em flor, nuvens brancas. Meus pés caminham sozinhos, arrastando as botas, ando mais depressa, corro. Soldados passam por mim, suas conversas me agitam, sem que eu as entenda. Pela terra, correm forças que me invadem pelas solas dos pés.
A noite crepita eletricamente, a linha de frente truvaja, é um ressoar surdo, como um concerto de tambor. Meus membros movem-se, elásticos, sinto as articulações fortes, inspiro e expiro com alento. A noite vive, eu vivo. Sinto fome de vida, uma fome muito mais desesperada que a do estômago. Miller está à minha espera em frente ao acampamento. Dou-lhe as botas. Entramos na barraca, e ele as experimenta. Parece que foram feitas sob medida. Ele remexe nas suas reservas de comida e oferece-me um bonito pedaço de linguiça. Para acompanhar, ainda tem chá bem quente com rum.